Vamos dar continuidade às nossas aulas. Aqui quem fala é o professor Adriano Colares, professor de Educação Física da Escola Estadual Mário Davi Andreasa. Na aula de hoje nós vamos fazer a correção da revisão da atividade diagnóstica. Na aula passada eu disponibilizei no grupo da turma um arquivo com 5 questões. Essas questões elas eram referentes aos conteúdos que nós já estudamos nesse período de atividade remota, durante o mês de abril a agosto de 2020. Essa aula é destinada aos alunos do ensino médio, mais especificamente aos alunos do primeiro ano das turmas 101 e 102. Então, vamos lá na correção. Cada questão ela vai revisar um conteúdo específico que nós já estudamos anteriormente. Essas questões elas seguem um padrão, onde você vai ter um texto. Esse texto ele serve para que você faça a leitura para facilitar e relembrar o conteúdo que está sendo revisado. Depois desses textos, nós temos a pergunta que sempre vai estar em destaque, em negrito, para melhor visualização e compreensão por parte do aluno. Então, nessa primeira questão, nós vamos revisar o conteúdo de voleibol. Diz o seguinte: voleibol. O vôlei é o esporte praticado por 2 equipes, numa quadra dividida por uma rede. Seu objetivo é enviar a bola por cima da rede para fazê-la cair na quadra adversária. Para isso, cada equipe dispõe de 3 toques para devolver a bola. Além do toque do bloqueio, o jogo começa depois de um saque realizado na linha de fundo da quadra, por cima da rede e na direção do campo contrário. A equipe adversária recebe a bola, cria estratégias de jogo para atacar e a devolve de maneira que os outros não possam devolvê-la. Após o golpe dado pelo sacador, os jogadores poderão deixar os seus posicionamentos obrigatórios de rodízio. Em uma competição, vence a equipe que ganhar um total de 3 sets. Todos os sets são jogados segundo o sistema de pontuação contínua. Um set é ganho pela equipe que faz primeiro 25 pontos, com uma diferença de 2 pontos para a outra equipe. Contudo, no jogo em que seja necessário recorrer ao 5º set, este será jogado somente até os 15 pontos, sendo também necessário existir uma diferença de 2 pontos entre as equipes. Se o resultado estiver empatado 14-14, o jogo prossegue até existir uma diferença de 2 pontos. Então esse texto ele vai fazer uma contextualização do sistema de competição do voleibol. Nessa questão, ela quer saber o seguinte: em uma competição de voleibol, uma equipe vence quando ela consegue ganhar um total de quantos sets? Então, a pergunta ela quer saber, para uma equipe ser considerada vitoriosa numa competição, ela precisa ganhar exatamente quantos sets? Então a resposta é a seguinte: no voleibol vence a equipe que ganhar um total de 3 sets. Então, para um time ser considerado vitorioso numa competição de voleibol, ele deve ganhar exatamente um total de 3 sets. Então essa é a resposta. Se você colocou isso na sua atividade, parabéns, você acertou. Caso você tenha colocado uma outra resposta, faça aí a sua correção de acordo aqui com a nossa explicação, ok? Então vamos lá para a próxima questão. Questão de número 2. Vai revisar sobre o basquete. O basquete é um esporte coletivo. A competição acontece entre 2 equipes. O objetivo desse esporte é inserir a bola na cesta correspondente ao seu time. Portanto, há 2 cestas em cada extremidade da quadra. O local onde está a cesta é chamado de tabela. Na competição, ganha a equipe que fizer o maior número de pontos. Os pontos variam conforme o local de arremesso, ou seja, para lance livre é somado 1 ponto, do contrário, 2 pontos são somados ao placar. Há ainda os pontos feitos quando os jogadores estão próximos da linha de 3. Como o próprio nome indica, nesse caso, 3 pontos são contados. O jogo está dividido em 4 tempos, sendo 10 minutos para cada. Ele está baseado em batidas, passes de bola e posições de defesa e ataque. Então esse texto ele vai fazer também uma contextualização, do sistema de competição do basquete. E a questão ela quer saber o seguinte: em uma competição de basquete, qual é a maior pontuação que um atleta pode fazer em um arremesso ao converter uma cesta?
Então é o seguinte, no basquete, as cestas, elas podem valer 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos. As cestas de 1 ponto, elas acontecem quando ela é feita por meio de lance livre. 2 pontos, quando elas são feitas depois da linha de 3 pontos. E as cestas de 3 pontos, elas são os arremessos que são feitos antes dessa linha de 3 pontos. Então a resposta é a seguinte: no basquete, a maior pontuação em um arremesso que um atleta pode fazer é 3 pontos. Se você colocou isso, parabéns, acertou. Se você colocou outra resposta, faça a correção conforme a nossa explicação. Então aqui nessa figura você pode ver que o atleta que está segurando a bola, ele está antes da linha de 3 pontos. Então, se ele fizer o arremesso desse local onde ele está, antes da linha de 3 pontos, esse arremesso, se for convertido em uma cesta, vai valer 3 pontos. Se as cestas foram os arremessos que foram feitos depois dessa linha branca, que é a linha de 3 pontos, e for convertido em uma cesta, elas vão valer 2 pontos. Então as cestas feitas depois da linha de 3 pontos valem 2 pontos. E como eu expliquei já, os arremessos livres, eles valem apenas 1 ponto. Então vamos lá para a próxima. Questão de número 3. Fala sobre os transtornos alimentares. Os transtornos alimentares podem ser originados de hábitos alimentares danosos à saúde, como a redução ou consumo extremo de alimento. Os transtornos alimentares são comuns na adolescência e no começo da vida adulta. Eles estão relacionados a uma série de consequências psicológicas, como ansiedade e pressões sociais para o chamado corpo perfeito. A pergunta é o seguinte: que tipo de hábitos alimentares podem ser a origem de um transtorno alimentar? Então a resposta é: os transtornos alimentares podem ser originados de hábitos alimentares danosos à saúde, como a redução e o consumo extremo de alimento. Então, quando a pessoa começa a ter hábitos danosos de reduzir ou consumir de maneira extrema alimentos sem uma orientação de um profissional, isso pode ocasionar em transtornos alimentares. No caso da redução extrema de consumo de alimento, pode causar transtornos alimentares como bulimia e anorexia. Já no caso do consumo extremo, quando a pessoa começa a consumir uma quantidade excessiva de alimentos sem uma orientação adequada, isso pode causar transtorno alimentar, que no caso é a obesidade. Então essa é a resposta da questão de número 3. Vamos para a próxima questão. Questão de número 4. A questão de número 4 ela vai falar sobre a dança de salão. A dança de salão teve origem nos bailes da nobreza europeia, o que gerou um avanço comportamental para a época. A expressão dança de salão refere-se a diversos tipos de danças em casal, que são executadas em salões com práticas técnicas e artísticas. Através de dança de salão, o indivíduo poderá ter um melhor condicionamento físico, pois essas danças trabalham o corpo, proporcionando maior desenvolvimento de algumas valências motoras, como flexibilidade, força e resistência. Além disso, é uma dança que incentiva a socialização, aumenta a autoestima, iniciativa, concentração e a diversão. A pergunta é o seguinte: a dança de salão pode proporcionar um bom condicionamento físico por meio de sua prática. Quais são as valências motoras que o indivíduo pode aprimorar? Então ela quer saber que durante a pessoa que pratica a dança de salão, quais são as valências motoras que ela pode aprimorar. Então a resposta é a seguinte: o que o indivíduo pode estar aprimorando durante a prática da dança de salão é flexibilidade, força e resistência. Por exemplo, durante a prática de dança de salão, existem alguns passos em que
O companheiro ele tem que elevar, carregar a sua dama, então nisso ele vai ter que aplicar uma força. Então, uma das valências motores que pode ser trabalhado é a força. A outra é a flexibilidade, porque alguns movimentos eles necessitam que os praticantes eles alonguem bastante os seus membros superiores, inferiores, o tronco. Então isso necessita de uma flexibilidade. E a resistência. É preciso que os praticantes de dança de salão eles tenham uma resistência devido à questão da duração de uma coreografia. Quanto maior a duração, maior a resistência que a pessoa tem que ter para executar a coreografia. Vamos para a questão de número 5. História da educação física. A história da educação física relaciona-se com todas as ciências que estudam o passado e o presente das atividades humanas e a sua evolução. A educação física evolui à medida que se processa a evolução cultural dos povos. Assim, a sua orientação no tempo e no espaço está em sintonia com os sistemas políticos, sociais, econômicos e científicos vigentes nas sociedades humanas. Na pré-história, havia preocupação no desenvolvimento da força bruta, sob o ponto de vista utilitário guerreiro em busca da sobrevivência. Na antiguidade, os gregos, entretanto, os mais evoluídos, visavam o desenvolvimento físico e moral do homem. Nesse período, a educação física visava o aspecto somático a harmonia de formas, musculatura saliente, sem exagero, de onde surgiram o atleta de porte esbelto. Então a pergunta é o seguinte: de acordo com a história da educação física, o homem na pré-história tinha a preocupação de desenvolver a força em busca da sobrevivência. Porém, na antiguidade, o objetivo era outro. Nesse período, os gregos visavam que tipo de desenvolvimento? Então, diferente da pré-história, onde o homem ele só estava preocupado com a sobrevivência, na Grécia, eles já estavam um pouco avançados. Então, eles utilizavam a prática de atividade física para desenvolver não só a questão física, mas também moral. Então, a resposta é a seguinte: na antiguidade, os gregos, entretanto, os mais evoluídos, visavam o desenvolvimento físico e moral do homem. Então, a prática de atividade física, na Grécia, ela tinha esse objetivo de desenvolver tanto a parte física quanto moral do homem. Então, essa foi a nossa revisão das questões. Então, se você acertou aí todas as questões, parabéns, porque já foram conteúdos que nós já estudamos nas aulas anteriores. Se você não acertou alguma questão, faça a correção conforme a nossa explicação aqui, ok? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Vamos encerrando a nossa aula. Fique com Deus e até a próxima aula. Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.